Como estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre duas parábolas curtinhas que estão lá em Mateus 13. Diz o seguinte, Mateus 13, 44 até o 46. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E na sua alegria vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante, que busca boas pérolas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. O que significa essa parábola para nós hoje em dia? Jesus Cristo está dizendo que o reino dos céus, ele é semelhante a essas duas coisas. Um homem que achou um tesouro, escondeu esse tesouro e comprou aquele campo, né, para poder preservar o tesouro dele. Vendeu tudo o que ele tinha, fez todo o sacrifício necessário para ter aquele tesouro. O 45, 46 fala de um negociante de pérolas que achou uma pérola de grande valor. E ele vendeu tudo quanto tinha para poder obter essa pérola. Os tesouros da eternidade, o Evangelho de Jesus Cristo, os convênios que nós fazemos com Deus nas águas do batismo, renovamos no sacramento, quando recebemos o sacerdócio, a investidura no templo e o casamento eterno que permite que marido e mulher sejam selados um ao outro e os filhos desse casamento selado a eles, o selamento que fazemos no templo, as ordenanças por aqueles que já passaram. Tudo isso é muito mais valioso que uma pérola de grande valor ou que um tesouro escondido no campo. Então, o Senhor está dizendo, se nós damos tanto valor às coisas dessa terra, né, como um tesouro, já pensou você encontrar um tesouro? Ou você está nadando lá na praia de Santos, que eu morei em Santos, ou no Guarujá, né, em São Vicente, você encontra uma pérola de grande valor. Já pensou? Ia resolver muitos seus problemas, não é? Então, mas essas coisas elas não são tão valiosas quanto o Evangelho de Jesus Cristo. E pelo Evangelho de Jesus Cristo, pela causa dos mestres, nós precisamos sacrificar tudo o que temos e o que somos. O presidente Gordon B. Hinckley contou uma vez num discurso. I take as my subject today something President Hinckley said. Meu tema hoje tem a ver com algo dito pelo presidente Hinckley na Conferência Geral de abril de 1973. Eu acabara de voltar da missão. Tinha a vida inteira pela frente. Será que eu sempre conseguiria fazer escolhas certas no decorrer dos anos? O elder Gordon B. Hinckley contou que conhecera um jovem oficial da Marinha de um país asiático. O oficial inicialmente não era cristão, mas durante um treinamento nos Estados Unidos conhecera a igreja e se batizara. O presidente Hinckley perguntou ao oficial: "O seu povo não é cristão. O que acontecerá quando você voltar para casa como cristão e, ainda por cima, cristão mormon?" O rosto do oficial mostrou sinais de preocupação e ele respondeu: "Minha família vai decepcionar-se. Quanto ao meu futuro e carreira, talvez todas as oportunidades me serão negadas." O presidente Hinckley indagou: "Está disposto a pagar um preço tão alto pelo Evangelho?" Com os olhos cheios de água, ele respondeu com uma pergunta: "É verdade, não é?" O presidente Hinckley confirmou: "Sim, é verdade." E o oficial replicou: "Então, o que mais importa?" Aquele rapaz estava disposto a sacrificar tudo, até eternos relacionamentos. Deve ser por isso que o Salvador Jesus Cristo disse que não veio trazer paz à terra, mas a espada e pôr em divisão pai e mãe. Porque mesmo que nós tenhamos que sacrificar relacionamentos pela causa de Deus, vale a pena. Então, é um nível de consagração que é exigido que nem todo mundo, infelizmente, está disposto a fazer.
Meus irmãos e irmãs, quando nós nos sacrificamos para conservar a remissão de nossos pecados, para ser fiéis aos convênios que fazemos com Deus, mesmo que as pessoas elas nos persigam, elas nos xinguem, elas nos batam, elas nos coloquem na prisão, mesmo que nós passemos todo tipo de adversidade, pela causa do Mestre vale a pena. Vocês podem ver nas Escrituras homens e mulheres que preferiram entregar a própria vida. Nós lemos 3 virgens que foram oferecidas a um Deus falso na época de Abraão. Nós vemos que Sadraque, Mesaque e Abidnego, em vez de simplesmente se agachar e reverenciar um Deus falso, disseram não, nós adoramos o verdadeiro Deus, e foram jogados na fornalha ardente. No caso deles, eles foram poupados, mas no caso de Abinadi, ele morreu pelas chamas, porque defendeu a verdade de Deus. Então, o que você está disposto a fazer pelo Evangelho de Jesus Cristo? Se você está disposto a sacrificar muitas horas da sua vida para estudar, às vezes você perde a oportunidade de dormir ou de fazer outras coisas para obter um diploma. Se você é um atleta e passa muito tempo praticando, se você é um músico, né, e fica tocando e aperfeiçoando as suas técnicas, a gente passa tanto tempo procurando desenvolver talentos, procurando melhorar habilidades para que nós possamos ter uma melhor posição aqui nessa terra, para que nós possamos sustentar nós mesmos e nossa família, para que possamos até servir melhor a Deus. Mas se nós passamos tantas horas nessas coisas, que podem ser chamadas de seculares, por que não passamos também tantas horas estudando as Escrituras, cantando hinos de Sião, servindo ao próximo, que na verdade é servir a Deus? Será que nós realmente colocamos Deus em primeiro lugar? Porque essas parábolas que li para vocês, elas estão falando sobre isso. O reino de Deus, ele é semelhante a essas coisas que as pessoas valorizam tanto. Só que é muito mais importante no final das contas. O presidente Russell M. Nelson, uma vez, falando sobre o livro de Mormon, disse: em 1986, fui convidado a dar uma palestra em uma universidade em Accra, Gana. Conheci diversas pessoas que ocupavam cargos importantes, incluindo um rei de uma tribo africana. Em uma conversa antes da palestra, o rei falou comigo por meio de seu intérprete. Eu respondia ao intérprete e, depois, o intérprete traduzia minhas respostas ao rei. Após minha palestra, o rei se dirigiu a mim, mas dessa vez, sem seu intérprete. Para minha surpresa, seu inglês era perfeito. Tão bom quanto o da rainha da Inglaterra, devo dizer. O rei parecia intrigado. Afinal, quem é você? Ele perguntou. Respondi: sou um apóstolo ordenado de Jesus Cristo. O rei perguntou: o que você pode me ensinar a respeito de Jesus Cristo? Respondi com uma pergunta: posso saber o que você já sabe a respeito dele? A resposta do rei indicava que ele era um dedicado estudioso da Bíblia e que era uma pessoa que amava o Senhor. Perguntei então se ele sabia a respeito do ministério de Jesus Cristo ao povo da América Antiga. Como era de se esperar, ele não sabia. Expliquei que, após a crucificação e a ressurreição do Salvador, ele visitou o povo da América Antiga e ensinou o seu evangelho. Ele organizou sua igreja e pediu a seus discípulos que mantivessem um registro de seu ministério entre eles. Esse registro, continuei, é o que conhecemos como o Livro de Mormon. É outro testamento de Jesus Cristo. É uma escritura que serve de companheira à Bíblia Sagrada. Naquele momento, o rei ficou muito interessado. Virei-me para o presidente de missão, que estava comigo, e perguntei se ele tinha com ele um exemplar do Livro de Mormon. Ele tirou um exemplar de sua pasta, abriu o livro no capítulo 11 de Terceiro Nef e juntos
lemos o sermão do Salvador aos nefitas. Então dei a ele o exemplar do livro de Mórmon de presente. Sua resposta permanecerá em minha mente e em meu coração para sempre. Você poderia ter me dado diamantes ou rubis, mas nada é mais precioso para mim do que esse conhecimento adicional a respeito do Senhor Jesus Cristo. Depois de vivenciar o poder das palavras do Salvador em terceiro Nef, o rei disse: se eu me converter e me filiar à igreja, trarei toda a minha tribo comigo. Ó rei, respondi, não é assim que funciona. A conversão é uma questão individual. O Salvador ministrou aos nefitas individualmente. Cada pessoa recebe um testemunho do Evangelho de Jesus Cristo. Meus irmãos e irmãs, quão precioso é o livro de Mórmon para vocês. Se lhes oferecessem diamantes, rubis ou o livro de Mórmon, o que vocês escolheriam? Falando honestamente, qual delas tem mais valor para vocês? Você trocaria seu conhecimento sobre a veracidade do livro de Mórmon por tesouros da terra? Por joias, rubis? O livro de Mórmon ele tem mais valor para você do que as coisas desse mundo? A mesma coisa nós podemos perguntar sobre todos os aspectos do Evangelho. O sacerdócio, os convênios do templo, as escrituras sagradas. Essas coisas elas têm uma posição importante na sua vida. Você demonstra isso para as pessoas que estão ao seu redor. As pessoas sabem que você ora todos os dias. Elas sabem que você estuda as escrituras. O seu linguajar é um linguajar de um discípulo de Cristo? Ou você toma o nome do Senhor em vão? Você tem palavras de baixo calão na sua conversa cotidiana. Nós precisamos ser melhores. E nós seremos melhores se colocarmos o reino de Deus acima de todas as outras coisas. E a grande promessa que Deus faz é que tudo que nós precisamos vai ser acrescentado se nós colocarmos Ele como prioridade. Então convido vocês a meditarem sobre essas parábolas e a pensarem o que vocês têm que fazer para consagrarem mais da sua vida, consagrar seus pensamentos, suas atitudes ao Deus do céu. Obrigado por terem assistido e até a próxima.